Fala galera, tudo ok? Aqui quem fala é o professor Moacir e já vamos dando sequência aí às nossas aulas de Química Orgânica, pessoal. E hoje vamos comentar aí de um assunto bem interessante aí dentro da Química. Quem é este assunto? Quem são estes caras? Hoje, pessoal, nós vamos comentar sobre os ácidos carboxílicos. E os ácidos carboxílicos, pessoal, fazem parte daquele grupo de aulas, né, que nós comentamos aqui, as funções orgânicas oxigenadas, onde nós temos aí no YouTube a playlist. Se você está pegando esta aula como sendo a sua primeira, seria interessante você entrar naquela playlist e começar lá desde o início das funções oxigenadas, onde comentamos sobre o álcool, comentamos sobre o éter, sobre os fenóis, né, sobre os aldeídos, sobre as cetonas, e hoje vamos comentar um pouquinho aí sobre os ácidos carboxílicos, ok? Pessoal, quem são os ácidos carboxílicos, né? Como que é um ácido carboxílico? Primeira coisa, vamos representá-lo aqui quimicamente, né? Então veja aqui a sua estrutura. Veja, por exemplo, ó, que no ácido carboxílico, veja que você tem aqui a presença de um carbono. Esse carbono está ligado a um oxigênio, tem um carbono ligado a um oxigênio, mediante a uma dupla ligação, ok? E mais aqui o seu grupo O, C dupla O, e mais o seu grupo hidroxila. Ou seja, você tem um grupo R, esse grupo R ligado a um carbono, esse carbono ligado a uma dupla ligação com o oxigênio, esse mesmo carbono ligado ainda a um grupo OH. Então, ó, ácido carboxílico, como que eu represento ele na sua fórmula, como que eu observo ele, como que eu identifico ele. Então você vai observar a presença de um C dupla O, OH, ligado aí ao outro C, uma quantidade que existir aí diante desta situação, diante destes caras, ok? Bem fácil de nós identificarmos, ok, pessoal? Seguinte, vamos olhar aqui, ó, desenho. Nós temos aqui uma planta, e uma planta que tem aí no caso uma flor, e esse flor pertence a um gênero chamado de gênero valeriana. Pessoal, presta atenção, não é o nosso objetivo aqui nesta aula trazer para vocês nomes e o PAC, onde você vai ter que ficar decorando as regrinhas, MET, ET, PROP, BUT, PENT, AN, IN. Mas, de certa forma, durante as aulas, eu sempre faço questão de mostrar de onde surgem alguns nomes e o PAC, até porque estes nomes, eles são, às vezes, você tanto segue essa regra, tanto você segue também aí uma nomenclatura convencional. Mas o objetivo, pessoal, não é que vocês saibam os nomes desses caras, é que vocês compreendam eles como um todo. E lógico, se você quer aprofundar o estudo na química orgânica, aí sim você vai pegar aí a parte da nomenclatura e fazer aí todo o seu esqueminha aí para guardá-los na sua cabeça, ok? Pessoal, voltando aqui a falar desta flor, né? Então nós temos aqui uma flor. Pessoal, nessas plantas nós encontramos aí uma quantidade bem grande de um ácido. Esse ácido recebe o nome de ácido pentanóico. Então, ó, quem que é o ácido pentanóico? Veja, por exemplo, ó, observe, por exemplo, aqui que no ácido pentanóico eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E aí, se você lembrar da regrinha MET, ET, PROP, BUT, PENT, já dá para entender por que ele recebe o nome de PENT. O AN vem da ligação dupla, e o óico, pessoal, nós vamos encontrar esse óico sempre que trabalharmos com ácidos carboxílicos. Segundo aí o PAC, a sua terminação será óico. Então, ácido pentanóico. Pessoal, só que esse ácido pentanóico, você pode encontrar ele, você está lendo lá um artigo, uma revista, daí você vê assim, ó, ácido valérico. Pô, mas quem que é o ácido valérico? O ácido valérico é o mesmo ácido pentanóico. Por que ácido valérico, pessoal? Porque é um nome convencional, né? É um nome, por exemplo, que como ele está presente nessa planta que produz essa flor do gênero valeriano, é onde você atribui um nome próximo, né? E esse nome ele é aceito. Então, pessoal, quando você observar algo que vem escrito como um nome que você não conhece, provavelmente estamos falando aqui de um nome convencional. E o nome convencional, ele também é aceito, ok? Pessoal, olha só. Amora, morango, beleza, todo mundo conhece, né? Às vezes não gosta, mas conhece aqui esses caras que estão na foto. O que nós temos nesses caras, pessoal? Nós temos este outro cara aqui, ó. E aí? Ácido benzoico. Então veja, por exemplo, ó, ácido
Veja que tem a presença do seu C-OH ligado a um anel benzênico, ok? Esse ácido, então, é chamado de ácido benzoico. Um exemplo muito importante aí na utilização desses caras tem a ver, pessoal, com a conservação de alimentos. Então, o ácido benzoico ele tem uma aplicação muito grande na conservação de alimentos. Outro exemplo, pessoal, esse exemplo é bem interessante, bem estranho também, porque neste exemplo eu vou falar sobre o cheiro da cabra. Bem, mas aí você vai pensar, pô, como que é o cheiro de uma cabra? Bem, provavelmente não vai ser aí um cheiro tão agradável. De fato, né, pessoal? Porque nós estamos falando aqui do cheiro do suor que é produzido por estes caras. E lá, pessoal, nós encontramos 3 tipos de ácidos. Quais são os 3 tipos de ácidos que nós encontramos no suor da cabra? Primeiro, pessoal, ácido hexanoico. Presta atenção no detalhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexanoico. Então, beleza, já sabem de onde que vem o nome ácido hexanoico. Veja o nome convencional. Ácido capróico, pessoal. Justamente pela cabra. Então, ó, ácido hexanoico, ácido capróico. Mas lembre-se, pessoal, eu disse que nós temos 3 tipos de ácidos. Então, nós temos também o ácido octanoico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o ácido octanoico também é chamado de ácido caprílico. E para terminar, nós temos ainda o ácido decanoico. Então nós chegamos aqui até o DEC, chegamos até o 10. E esse ácido decanoico também é chamado de ácido cáprico. Ok? Mais um exemplo, pessoal, manteiga rançosa, né? Quando a manteiga, nós observamos aquela manteiga e aquela manteiga está com um aspecto rançoso, nós temos ali também a presença de um ácido, que é este ácido aqui. Então, ó, já podem imaginar o nome dele. 1, 2, 3, 4, metietilpropibutanoico, então ácido butanoico, né? Muito fácil, né, galera? Muito tranquilo aí os ácidos carboxílicos. Pessoal, deem uma olhada nessa imagem. E aí? Provavelmente vocês já se depararam com uma situação dessa aí durante, né, o seu tempo de vida, né? É muito comum aí nós estarmos aí nesse ônibus super mega lotado, né, onde as leis da física não se aplicam, porque lá vários corpos ocupam o mesmo lugar no espaço, mas todos nós provavelmente já passamos por essa situação. A questão é, pessoal, o que eu tenho desta foto? O que eu posso relacionar dessa foto com a química e justamente aqui com os ácidos carboxílicos? Vamos fazer aí uma ligação entre a relação das axilas e a química, e nesse caso vamos abrir espaço para promover uma interdisciplinaridade entre a química e a biologia. Mas primeiro, pessoal, vamos aí entender alguns aspectos importantes sobre estes caras. Primeiro, pessoal, suor. O suor ele é produzido por quem? Ele é produzido por glândulas chamadas de glândulas sudoríparas. Essas glândulas sudoríparas que produzem o suor, né, corrigindo aqui, são as chamadas glândulas apócrinas, ou seja, elas estão presentes em algumas regiões do corpo. Por exemplo, a genitália e as axilas. Pessoal, o que compõe o nosso suor? Nós temos aí no nosso suor, pessoal, uma quantidade grande de água, sais minerais, carboidratos, triglicerídeos, ácido lático, ácidos graxos, amônio, compostos férricos, restos celulares, ou seja, uma infinidade de compostos estão aí presentes no nosso suor. Na região da axila, pessoal, nós temos também trilhões de bactérias. E esses trilhões de bactérias, elas podem ter aí diversos gêneros, por exemplo, os micrococos, estafilococos e assim por diante, ok? Pessoal, essas bactérias, elas têm a capacidade de metabolizar vários componentes presentes no suor. Então, essas bactérias que estão presentes nas nossas axilas, elas elas fazem uma metabolização de vários componentes que ali estão presentes no suor, com exceção da água e dos sais minerais. Pessoal, como resultado dessa metabolização proporcionada pelas bactérias nas axilas, é onde vai ocorrer então a produção do quê? De vários compostos químicos. E esses vários compostos químicos que são ali produzidos durante a metabolização desses componentes presentes no suor é o que dá aquele odor característico e desagradável. E lógico que nós estamos falando de ácidos, né? Então, esse odor desagradável que vem das axilas nada mais é do que odores de ácidos carboxílicos, ok?
Pessoal, veja como os ácidos eles têm odores que são bem característicos. Por exemplo, veja aqui o ácido isovalérico. Primeiro, né? Ácido isovalérico é ácido metilbutanóico. Pessoal, o ácido isovalérico ele apresenta um odor característico de queijo. E quando você fala queijo, provavelmente você vai lembrar de outra coisa que também parece queijo, mas não é de comer, que é aquele odor de chulé. Por quê, pessoal? Ali nós temos a presença do mesmo ácido. Assim como o ácido propiônico, pessoal, é o ácido propanóico, que também apresenta aí um odor característico do queijo. Nós temos aí o ácido acético. Quem que é o ácido acético? Ácido acético, CC-OH-H3, ácido etanóico, que é o odor característico do vinagre, né? No vinagre nós temos aí uma porcentagem de aproximadamente aí 5% de ácido acético, ok? Pessoal, veja lá, no suor nós temos uma quantidade muito grande de um ácido chamado de ácido, ok? 3-metil-2-hexenóico. Então veja só, aqui nós temos um nome mais complexo, porque nós temos agora no carbono número 3 o metil, e como nós temos aqui uma ligação dupla no nosso carbono número 2, hexen, agora entra aqui o en, não é mais o an, porque agora nós temos uma ligação dupla. Esse aqui, pessoal, é um ácido que caracteriza bastante esse cheiro de suor, e é onde você pode pensar, né, pessoal? Você está vindo embora, 6h30, né? Tá aquela circular, metrô, ônibus lotado, né? E aí as pessoas começam a segurar para cima, e aí naquela hora do dia, né, já está uma situação bem complicada, né? Mas a química está presente lá. Então, provavelmente, pessoal, você terá ou vai passar, ou já passou por uma situação parecida como essa, né? Então a proteção ela é de 12 horas, mas ela em 8 horas já começa a liberar alguns odores que não são tão agradáveis, né, pessoal? Então recomenda-se aí uma higiene muito adequada para que não aconteça casos como este, né? Não precisa, na verdade, nem ser exatamente igual a foto, né? Às vezes você chega lá para um jogo de bola, sai correndo, né? Teve educação física antes da aula, né? Tipo, não deu tempo aí de usar um desodorante, e você chega lá, por exemplo, muito ácido carboxílico presente ali nos ares ao nosso redor, ok? Então, pessoal, interessante essa relação que nós podemos fazer aí entre a química, entre a biologia e o nosso conteúdo da aula, que são os ácidos carboxílicos, ok? Vamos adiante, pessoal, indo adiante, o que nós temos aqui, pessoal? Alguns compostos, eles apresentam muito mais do que um grupo funcional. Esses compostos que apresentam mais do que um grupo funcional são chamados de compostos mistos, como por exemplo, pessoal, veja esse cara aqui. Esse cara é o ácido 2-hidroxipropanoico. Então veja só, por exemplo, esse ácido 2-hidroxipropanoico, esse hidroxi é a presença justamente da hidroxila no nosso carbono número 2. Esse ácido também é chamado de ácido lático, um ácido presente no leite, ok? Galerinha, um outro exemplo que nós podemos comentar aqui, é o ácido 2,3, o que nós temos nesse ácido aqui? Ácido 2,3 de hidroxibutano dioico, é um nome enorme, né? Então, ácido 2,3 de hidroxibutano dioico, que também é chamado de ácido tartárico. Esse ácido tartárico, pessoal, ele encontra-se em uma quantidade muito grande, ele é encontrado em uma quantidade muito grande lá no suco de uva. Galera, em relação às propriedades físicas destes caras, pessoal, vamos pegar então, ácido fórmico, que é o ácido metanóico, um carbono apenas. Este ácido metanóico, pessoal, ele tem uma temperatura de fusão de mais ou menos 8 graus e uma temperatura de ebulição de 101 graus. Se nós pegarmos aqui um ácido com uma quantidade um pouco maior de carbonos, vamos pegar, por exemplo, aqui o butanóico. O butanóico, por exemplo, tem uma temperatura de fusão de menos 6 graus e de 164 graus a sua temperatura de ebulição. Se nós pegarmos aqui o hexanóico, pessoal, tem uma temperatura de fusão de menos 3 graus
e uma temperatura de ebulição de 205 graus. E por fim, galera, o ácido decanoico, né? O ácido decanoico com 10 átomos de carbono. E aí, pessoal, o ácido decanoico, né, esse que apresenta aí os nossos 10 átomos de carbono, ele tem um ponto de ebulição, ele tem um ponto de fusão, né, a princípio vamos começar pelo ponto de fusão, de 31 graus e um ponto de ebulição de 269 graus. Então veja que nós pegamos aqui, ó, caras que apresentavam um carbono, 2, 6, 10, então vejam que eles foram aumentando. E esse detalhe, onde observamos que a quantidade de carbonos aumentava, dá uma característica interessante aí sobre esses caras. Por exemplo, até mais ou menos aí 4 carbonos, pessoal, eles são líquidos emissíveis em água. E aí quando você pega com 5 ou mais carbonos, né, eles têm a sua solubilidade reduzida. E quando chegam a 10 ou mais, pessoal, eles são sólidos e praticamente são insolúveis em água, ok? Pessoal, qual é o comportamento destes caras, né? Qual é o comportamento dos ácidos? Primeiro, são ácidos, então quer dizer que na presença de indicadores específicos, eles podem mudar de cor. Como por exemplo, ó, veja só, nós temos aqui o limão e nós temos aqui o papel de tornassol, o que indica, por exemplo, que neste limão nós temos uma quantidade ácida. Nesse caso aqui, o ácido presente no limão é o ácido cítrico, por isso que ele tem essa mudança de cor. Se nós pegarmos, por exemplo, a reação, ó, veja só a reação entre ácido etanoico e hidróxido de sódio, né? Ácido etanoico, hidróxido de sódio. Olha só os produtos, pessoal. Quem são os produtos dessa reação? Os produtos dessa reação justamente é sal e água. Neste caso, pessoal, os produtos são o acetato de sódio e a água. E para finalizar, galera, uma pergunta aí bem interessante, né? Você já teve cãibras na vida? Provavelmente que sim. Mas qual é a relação dessa cãibra com a química e qual é a relação dela com os ácidos carboxílicos, ok? Só que é o seguinte, pessoal, este assunto eu quero deixar aí para o nosso próximo vídeo, onde quero trazer essa relação interdisciplinar entre a biologia e a química, para nós compreendermos então de onde vem essa cãibra e de onde vem aquela fadiga muscular que deixa a pessoa cansada quando começa ali a fazer exercícios físicos, né? Exercícios físicos que demandam de muita energia, ok? Pessoal, por hoje é só. Aguardo vocês até a nossa próxima aula. Corre na playlist, pessoal. Tem vários vídeos, né? Mas justamente eu quero que vocês deem atenção para estes de química orgânica, porque é uma função bem importante, né? É algo muito importante de nós compreendermos aí, porque ela está relacionada diretamente com o nosso cotidiano. Na verdade, toda a parte da química está relacionada, mas hoje, como estamos comentando da química orgânica, eu quero que vocês deem uma atenção especial para a playlist Funções Orgânicas Oxigenadas no YouTube. Pessoal, sigam as redes sociais, inscreva-se no canal e não perca nenhuma atualização. Aguardo vocês, galera. Até mais!